Oi, gente, tudo bem com vocês? Sim, eu aqui de novo. Hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês pra explicar como é que foi meu encerramento de ano da faculdade e como é que foi minha experiência com o estágio, meu primeiro estágio. Hoje eu vim trazer sobre isso pra vocês, espero que vocês gostem e vamos lá ter uma conversa bem legal sobre estudos, sobre minha rotina de estudo que foi o ano passado. Bom, antes de tudo, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho porque quando eu postar vídeo vai cair automaticamente e compartilhe com os amigos. Então, vamos lá, vem comigo para nós falar sobre um pouquinho disso tudo. Bom, gente, então, assim, foi muito corrido ano passado, assim, em torno da faculdade, porque os parceiros do ano com certeza vai ficar mais difícil, né? A gente sempre acha que vai ser a mesma coisa. O primeiro ano foi muito de boa, porque foi as primeiras matérias, e foi matérias gostosas de estudar, foi mais tranquilo, mais de boa. E não era obrigatório ainda o estágio, por causa que a gente só começa depois de algum tempo, né? Então, ano passado, em 2021, eu fui pro segundo ano da faculdade, então eu já tive que fazer estágio. Eu não ia fazer ano passado, sabe, gente? Falando sinceramente com vocês, eu ia fazer esse ano, em 2022. Só que eu tava prestando atenção lá e tava conversando com a orientadora do polo, tudo. Eu tenho que fazer 5 estágios, eu achei que teria que ser só um, mas como eu tô fazendo licenciatura em pedagogia, eu tenho que fazer ensino infantil, ensino fundamental, ensino médio, o EJA e o profissional. Então, eu tinha que... Eu falei assim, meu Deus, se eu deixar tudo para 2022, os estágios podem acontecer até janeiro de 2024, mas em janeiro praticamente tudo tá fechado. Então, eu tenho 2022, 2023. 2023. Mas eu pensei assim, meu Deus, mas eu vou ficar muito apurada. Imagina 5 estágios divididos em 2 anos. Então eu pensei assim, não, eu vou ter que fazer esse ano. Eu pensei nisso, gente, quase final de ano. Em julho eu conversei com a orientadora lá do Polo, em julho de 2021, e ela falou, você pode fazer sim, até essa data estimada, que era, acho que é janeiro de 2024, gente, se eu não me engano. Só que ela falou assim, você vai ficar bem apertada, porque tem as matérias, né, que ocorrem mesmo, e daí já vai ter os estágios, são 5 estágios, e ainda tem o TCC no final, né, pra você fazer, né. No final da tua faculdade você tem que fazer, planejar e fazer o TCC. Então eu falei, meu Deus, vai ser muita coisa, muito pouco tempo. Então eu comecei a pensar, só que eu acabei trocando de emprego, foi mais corrido, porque quando eu cuidava da outra neném era mais de boa, né? Tinha tempo dela dormir de manhã, de tarde, tinha tempo de dar uma estudada, né? Ali já ficou mais difícil, ficou mais corrido. Eu tinha que tirar um tempo pra estudar realmente. Então, daí eu pensei, quando eu fui decidir, eu falei assim, não, vou deixar pra mim fazer em outubro, daí eu faço. Só que daí, tipo assim, eu achei que seria fácil o estágio, né? Coitadinha, sonhando que seria tudo mil maravilhas. E não é. Assim, pelo menos na minha experiência, não foi assim fácil o estágio, sabe? Por causa que ainda mais que eu faço faculdade EAD. Quem não sabe, eu faço faculdade EAD, que é a distância. E, tipo, você não tem professor ali que vai estar ali, tá auxiliando, só você. Pra você, tipo assim, você tem o WhatsApp dela, você vê ela todo dia. Não. Você tem o tutor lá no teu AVA. Você pode mandar assim, você pergunta, mas mesma coisa, você pergunta pra eles que nem eu tava com. Agora, mudando de assunto. Eu tava com uma dúvida sobre o último trabalho do estágio. Daí, gente, imagina, foi bem, tipo, no último dia do ano, dia 31 de dezembro. Imagina, era pra mim estar bem feliz que a mulher tava desesperada. Eu falei, gente do céu, como é que é esse trabalho? Será que eu perdi a data tal? Porque a data tá estimada até 2024, até os trabalhos do estágio, mas não tava conseguindo entregar. E eu fiquei desesperada, sabe? Quando eu consegui aproveitar o último dia do ano. Falei, o aninho. Daí peguei e mandei mensagem pro tutor lá. Pro tutor. Pros tutor lá. Daí eu perguntei, né? Falei, eu já tô praticamente terminando meu estágio, só tá faltando o último trabalho, mas eu não tô conseguindo entregar. E, gente, eles demoraram mais de uma semana, sabe, pra responder, porque eu acho que eles não estão de férias. O único lugar que tá de férias, que já voltou também, era o polo, aqui na minha cidade. Senão eu tinha mandado mensagem pra própria orientadora daqui do meu polo. Mas,
Então, o tutor lá ele tava trabalhando normal, funcionando normal, só que eles demoram pra responder, pelo menos do meu polo, assim, tipo, da minha faculdade demora bastante pra responder. Demorou pra mim. 2 vezes já demorou. Daí eu fiquei desesperada, daí que o meu polo abriu, perguntei pro meu polo respondeu antes do tutor, sabe? E não é fácil, sabe, gente? Que nem eu tava conversando com a minha amiga, tem hora que a gente tem vontade de desistir da faculdade, porque não é fácil. Você fala assim, você pensa, meu Deus, você tipo, já tá perdido na faculdade. Lógico, você tem lá o tutor, como eu falei pra vocês, tem o orientador do polo, você tem os livros, tudo, tem videoaula e tal, mas não é a mesma coisa que você tá na frente do professor, você tá com dúvida e você pegar e perguntar. Eu não tô entendendo isso aqui, não tô entendendo isso aqui, como é que faz? Não é a mesma coisa, é totalmente diferente. Tanto que a gente tá falando assim que a gente que tá fazendo presencial, só que pra nós que trabalha é difícil. Porque EAD você estuda quando você tem tempo, mas você, como você é responsável pelo teu estudo, você sempre vai tentar tirar um tempo pra você estudar. Pra você fazer tuas provas, fazer teus trabalhos, fazer tuas tarefas e ler os livros. Então, só que presencial é bem melhor, né, gente? Você vai estar ali com o professor na sua frente, você vai poder tirar suas dúvidas bem melhor. E a D é quase. Você tem seu orientador, e o orientador não tá ali pra te servir toda hora. Tem vezes que eu mando também mensagem pro orientador aqui do meu polo, e ela demora também pra responder. Tipo, eu tô muito assim, desesperada pra fazer o trabalho, porque é o único momento que eu tenho que fazer o trabalho. E tá quase chegando o prazo, né, estimado. E ela demora bastante pra responder, mas fazer o quê? Ela também não tem tempo só pra ficar comigo, né? Muitos alunos, com certeza, perguntando pra ela alguma dúvida, né? Só que presencial é bem melhor. Só que como eu falei, pra gente que trabalha, não tem como, que nem eu não tenho horário fixo pra trabalhar. Às vezes eu trabalho de manhã, talvez não, talvez eu trabalho o dia todo, às vezes não, às vezes eu ganho folga, às vezes não, é assim. Então eu não tenho horário fixo. Vai que eu começo, trocava, fosse fazer presencial e eu não consegui, tipo, conseguir estudar e trabalhar. E que nem eu tava um dia conversando com a minha amiga. A gente quer focar só no estudo, a gente não quer abandonar a faculdade, porque a faculdade é em primeiro lugar. Só que também não tem como a gente deixar o serviço de lado, porque a gente precisa do dinheiro, né? E não é fácil, gente, não é fácil mesmo, sabe? A gente tá lutando pelo sonho e lutando pelo emprego ao mesmo tempo. Só que a gente foi, olha, assim, voltando agora pro estágio. Então, comecei, assim, fui correr atrás pra começar estágio. Fui numa escola perto da. Eu escolhi, gente. Vamos começar tudo de novo. Meu Deus do céu. Assim, eu fui, tinha que escolher entre os 5 estágios qual que eu queria. Eu falei, vamos começar pelo primeiro, que são os mais pequenos, talvez vai ser mais fácil, que é o ensino infantil. Só que eu tinha que escolher a escola, levar o termo de compromisso, não, levar a carta de apresentação, sabe? Falando qual que era o meu nome, qual que era a faculdade que eu tô fazendo e qual era o polo, né? Tá. Peguei e levei. Na primeira escola, a gente só tinha ensino infantil à tarde. E eu não poderia à tarde. Porque à tarde é certeza que eu trabalho. Pode acontecer o que for, mas à tarde é a única certeza que eu tenho que eu trabalhar à tarde. Então, não ia dar certo. Tá. Peguei outro dia e fiquei na outra escola. Peguei e fui. Essa tinha de manhã. Então, consegui, combinei todos os dias o horário com a secretária lá da escola. E daí, deu certo. Combinemos dia e tal. Daí no outro dia eu cheguei lá, a diretora não tinha entendido que eu ia fazer o ensino infantil. Sabe, ela achou que era o ensino fundamental. Daí que ela conseguiu uma turma lá que foi o Jardim 2, gente. Sabe, os pequenininhos mesmo, de 5 ou 6 anos. Eu ensino infantil, nós outros era ensino fundamental. Então, e eu peguei só a turma 1, porque a outra também era de tarde. Ela queria que eu fizesse no Jardim 1 no Jardim 2, só que não dava, porque a tarde, como eu falei, é certeza que eu trabalho à tarde. E eu escolhi, gente, os dias que era mais provável que eu não trabalhava, que a minha patroa sempre ficava na casa, que era segunda, quarta e quinta. Se eu não me engano, acho que era esses dias. Não, era segunda, terça e quinta. Foi esses dias que eu escolhi pra fazer estágio. Que eram os dias que ela não trabalhava de manhã. Só que assim, o início, gente, foi de boa ainda pra mim conseguir ir lá fazer observação, ir lá acompanhar a turma, acompanhar a professora e tal, foi de boa. Assim, tipo, as 2 primeiras semanas, por causa que foi, acho que eu fui mais de 8 dias, sabe? Daí depois a gente já começou a dar a minha patroa já queria que fosse de manhã.
na terça e quinta. Daí eu tive que fazer, assim, quase, sabe, eu quase entrei no infarto. Eu falei, vou perder meu serviço, porque a minha patroa vai falar, eu não posso perder o meu serviço pra você fazer estágio. Mas daí, assim, graças a Deus, ela entendeu dessa vez, gente. Daí ela falou assim, então eu vou fazer assim, você pode faltar, eu vou ficar em casa também. Só que daí você vai ter que trabalhar até mais tarde, porque ela é manicure, tá? Minha patroa é manicure. Então, daí, de manhã eu ia pro estágio, a gente levantava bem de manhã pra ir pro estágio, voltava pra casa 11h30, chegava 11h40, 11h45. A escola era perto, mas não era tão perto, era uns 5, 6 minutos pra caminhar. Ou mais, era por aí. Eu tinha que chegar em casa, a gente arrumar a casa correndo, almoçar, daqui a pouco a gente tinha que vir trabalhar. E daí teve um dia que eu trabalhei até 9, 9h30, sabe? Pra repor de manhã, que eu não trabalhei. Só que pra mim era beleza. Eu falei, vou conseguir trabalhar, não vou perder meu serviço e vou conseguir fazer estágio. Então por isso que eu falei, gente, foi muito corrido. Bem corrido por quê? Porque a gente tinha que considerar. A gente tinha que juntar tudo junto, né? Que era o trabalho, arrumar casa, que é cuidar de casa, né? Que eu sou casada. E também fazer faculdade e fazer o estágio. Eu nem sei onde que eu parei, gente. Mas então, voltando, era muito difícil, sabe? Porque tinha que trabalhar, tinha que organizar a casa, arrumar a casa, né? Tinha que fazer os trabalhos da faculdade mesmo e fazer estágio. Por causa que, como que funciona, gente, assim? Quando você tá fazendo estágio, não para os... Lá fora. Amo? Meu cachorrinho. Lá fora, vai lá deitar na tua caminha. Então, continuando. Tipo, não para. Os trabalhos, as provas da matéria, assim, normal da faculdade não para. Então, imagina, você tem que ir lá na escola, observar, prestar atenção, fazer as anotações, tudo. E tem mais as coisas, né, da faculdade que você tem que entregar. O meu primeiro foi o termo de compromisso. Acho que vocês não vão conseguir enxergar. Mas eu tive que levar esse aqui, ó, na escola. Sabe, o termo de compromisso. Não sei se vocês vão conseguir enxergar. E tive que levar isso aqui, tem todas as informações, sabe? Tanto da escola, tanto de mim, os horários e os dias que eu ia fazer o estágio, e daí tinha que ter a minha assinatura e a assinatura da pedagoga ou diretora da escola. Esse foi o primeiro, tipo, o primeiro que eu precisava entregar nos trabalhos. Depois veio o plano de aula, depois veio a ficha de frequência. O plano de aula eu não tenho aqui porque ele foi, tipo, entregue online, sabe? Foi feito mesmo em PDF. E desse aqui foi os meus horários, foi a ficha de frequências, dias que eu frequentei a escola e tal. E daí faltava o último que eu falei pra vocês que eu me desesperei, que foi o produção conceitual. Que, tipo, você tem que fazer um textão com tudo que você aprendeu no estágio, você tem que escolher um filme, um documentário, tudo. Tudo sobre isso, você tem que escolher, você tem que fazer um textão mesmo, e cada pergunta, vamos supor, é número 1 lá. O que você aprendeu no teu estágio, assim? Era produção, primeiro era produção. Tipo assim, você tinha que fazer um texto do que, como é que foi teu estágio e tal. Era de 1 a 2 páginas, gente. E tinha outros lá que era bem pior, que tipo era o... Agora eu não vou lembrar qual que era a segunda. Artes, eu acho, não era artes. Eu acho que era essa a pergunta, sabe? Era de 3 a 6 páginas. Tem uma lá que chega até 10 páginas, sabe, gente? Mas eu tava quase terminando, assim, a produção conceitual. Só que eu não tava conseguindo entregar, como eu falei pra vocês, eu tava desesperada. O tutor respondeu e disse que eu tenho que terminar todos os estágios primeiro pra conseguir entregar isso. Porque isso vai ser, tipo, vai ser só um trabalho pra todos os estágios. Então eu sofri à toa. Só que já tá bom, né, gente? Porque pelo menos eu já fiz ele, já tá meio caminho andado. Ele já tá pela metade, então eu sei que ele vai ser útil. Talvez não vai ser o mesmo, porque eu fiz o produção conceitual sobre a educação infantil. Talvez eu vou escolher outro estágio pra fazer a produção conceitual, mas tá bom. Pelo menos eu já quase fiz ele, já aprendi sobre as perguntas, porque é uma pergunta mais difícil que a outra, porque é coisa sobre faculdade, né? Mas eu acho que é isso, sabe, gente? Não é fácil, porque
Como eu falei, não é fácil você conseguir fazer tudo junto. Que nem agora a minha amiga vai começar a fazer, sabe? Ela também tá fazendo licenciatura em pedagogia. Oi, gente, eu tô falando tudo engasgado, meu Deus do céu. Ela tá fazendo a mesma faculdade que eu, só que é em faculdade diferente. Eu faço na Uninter, ela tá fazendo na FAEL. Então, daí ela também vai começar o estágio dela, ela falou que tá bem animada, mas ela falou assim, eu quero só ver como é que eu vou fazer pra pedir licença pro meu trabalhão ainda, gente, sou babá. Consegui conversar com a minha patroa, consegui licença. Agora, quem é carteira assinada, dificilmente vai conseguir licença, eu acho, né? Porque ela é carteira assinada, tudo. E os patrões dela são bem rígidos, pra falar a verdade. Quase não deixam nem ela se consultar. Então, imagine fazer estágio. Mas faz parte da vida, gente. A gente tem que correr atrás do sonho da gente. E não é fácil. Só que a gente tem que correr atrás. A gente não pode desistir. Eu bastante vezes, assim, nossa, desanimei. Eu achei que eu não ia conseguir, porque tem uns trabalhos lá que é difícil. O plano de aula foi muito difícil fazer. Pra mim, assim, que eu não... Tipo, como é que eu posso dizer? Que eu nunca tinha feito na minha vida. Foi difícil, sabe, gente? Mas eu consegui. Eu tive que tirar dias de descanso pra mim fazer os trabalhos. Mas também encerrei o estágio da educação infantil. Agora vem esse ano, quero fazer ensino fundamental e o ensino médio. O ano que vem quero fazer o EJA e o profissional. Então vai ser assim, eu vou repartir 2 para cada ano, porque eu consigo finalizar. E daí pro começo de 2024 só fico pra fazer o TCC pra me entregar. E se Deus quiser, finalizar a faculdade. Mas por passos. E foi assim, gente, foi corrido. Porque, tipo, ficou muito atrasado. Tipo, eu tava muito prestando atenção nos meus estágios. E fazendo os trabalhos dos estágios, porque é mais difícil, passar aquele período ali, é que nem eu tenho um compromisso. Se eu não entregasse antes de eu começar a fazer a observação, tem que ter um erro, né? Até nisso, na observação. Porque eu tinha que ter entregado antes de eu começar a observação. E eu não entreguei, porque eu não sabia. Até que a orientadora do polo me explicou. Então eu entreguei, eu tenho um compromisso, então automaticamente ele começa lá a contagem dos teus dias que você já tá pra fazer no teu estágio e tal. Então eu tava muito preocupada com o estágio, de perder o estágio, de tipo assim, perder tempo de observando, de fazendo os trabalhos, tudo, de anotando e no final não constar no sistema que eu tava fazendo estágio. Então, daí as matérias da faculdade eu testei. Então, eu fico atrasada a pouco, que são as perguntinhas são 10 perguntas objetivas. Trabalho, tipo assim, o portfólio, ou estudo de casa, que são os textos. E provas também, sabe? Não ficou atrasado, mas tipo assim, já tinha passado uma semana dos trabalhos, daí que eu comecei a estudar pra me fazer, mas eu consegui, corri atrás, tive que eu fazer à noite, às vezes eu chegava 8, 8h30 em casa, tomava um banho e ia lá fazer as provas. Entreguei 2 provas numa noite, tentei 2 vezes, porque a primeira eu não tirei aquela nota que eu gosto, assim, que é uma nota boa, uma média boa. Então eu fiz de novo, daí eu consegui. Mas, gente, não é fácil. Não é fácil pra você que trabalha e tem uma casa pra cuidar, e tem o estágio, e tem as matérias mesmo da faculdade, não é fácil. Mas a gente consegue. Então, o ano passado, assim, tipo, até a metade do ano foi tranquilo as matérias. Não é fácil, as matérias cada vez mais estão ficando mais difíceis, mas foi de boa pra estudar. Eu tava conseguindo levar bem de boa. Mas quando fui fazer estágio, daí, tipo, tudo balançou. Porque tinha muita coisa, tinha que trabalhar, tinha que organizar a casa, tinha que fazer os trabalhos, as provas da matéria mesmo que tava acontecendo, que tava ali aberto, e fazer o estágio. Mas, gente, é muito bom fazer estágio, eu adorei. Direto eu tava conversando com a minha mãe, conversando com a minha amiga, falei, chegava toda feliz também pra falar com o meu marido, falei, você acredita que eu já tava sendo chamada como professora na escola, pelos alunos, pela professora regente, pelo professor que tava lá quando ia dar aula de educação física, porque eu fiquei uma vez cuidando da turma, mesmo que não fosse o dia da minha atuação, eu fiquei cuidando da turma. E outra eu fiquei e ela já falava, ó, professora, você fica dando uma olhada nos alunos pra mim. Outra vez foi professora de educação física. E é tão gostoso, sabe, ver que os alunos estão ali, já estão te chamando de professor. Você falou assim, você pensa, nossa, eu tô quase me formando, quase. Falta pouco, então vamos aguentar, vamos lutar que nós vamos conseguir. Mas é isso, gente, foi muito gostoso o estágio. Foi muito, assim, corrido, complicado, difícil. Porque você não tem muita orientação, como eu falei, você que tem que correr atrás de tudo. Vai fazer o quê? É aqui que a gente vai aprendendo que a vida não é fácil, que você tem que correr atrás, né? Que o teu sonho não vai vir atrás de você, você que tem que ir atrás dele.
Mas foi muito bom, gente. Foi gostoso, sabe? Ver que, já, assim, você já é quase uma professora. Que você já tava sendo chamada professora. A minha atuação, sabe? Que foi 2 dias, que eram 6 horas de atuação, foi muito gostoso, sabe? Tive que pensar em qual foi o plano de aula, como é que ia ser o plano de aula, quais atividades que eu ia levar pros alunos. Sabe, foi muito gostoso, foi muito bom. Olha, assim, você vê que você já é quase professora, é uma delícia. Mas não é fácil, gente, mas nós vamos levando. E daí esse aqui foi o último livro do ano, sabe? Que foi tipo, foi como mais me atrasei, sabe? A prova demorou muito pra sair, saiu quase perto do Natal, sabe? Que abriu pra você fazer prova. E eu demorei um pouquinho pra fazer a prova. Só que daí, graças a Deus, tipo, minha primeira tentativa eu já tirei nota boa. E daí eu já entreguei meu portfólio, que foi meu trabalho. Então, meu marido também me ajudou a fazer, que tipo, eu tinha que fazer amarelinha, desenhar amarelinha, sabe? Que foi o trabalho que eu tentei fazer. Tipo, eu tinha que inventar, trazer um jogo ou uma brincadeira tradicional, né? Que é bem forte aqui na minha cidade. Trouxe a amarelinha. E eu tentei entregar tudo até o Natal, né? Porque no Natal eu viajei, fui lá pra minha mãe visitar ela. Também quero falar pra vocês como é que foi minha experiência conhecer numa cidade mais grande, porque eu nunca saí assim tão longe, né, gente? O mais longe que eu fui na cidade da minha irmã, que foi em Irati. Mas foi isso, gente. Tipo, foi bem corrido, mas foi muito gostoso o ano letivo. Esse ano eu não comecei ainda que nós estamos de férias. Não sei, é pra voltar agora em fevereiro. Só que as matérias demoram um pouquinho pra abrir, sabe? No AVA. Vai abrir mais lá por dia 20 de fevereiro. Só que eu acho que no começo de fevereiro já pega livro. Eu também vou comprar meus material e eu quero trazer pra vocês o que eu vou comprar e o que eu vou trazer pra vocês verem o que eu vou utilizar nesse ano. Eu não vou comprar muita coisa porque na faculdade não utiliza muito, mas eu vou dar uma retomada porque minhas coisas já estão bem desgastadas, nem né? 2 anos. Então esse ano eu vou ter que comprar pra mim ver o que eu vou precisar. Mas eu acho que foi isso, gente. Assim, tipo, minha experiência no estágio foi um período gostoso, foi muito bom. Eu aprendi muita coisa. Mas foi sofrido. Nossa, eu me desesperei muito com o estágio. Eu tive que pedir pra abrir o link, porque eu não tava conseguindo mais. Eu ia perder. Eu fiz 2 dias de observação, eu ia perder, porque não deu certo pra me entregar o termo de compromisso. E eles fecharam o link, era pra mim começar o outro, abandonar. E não, eu queria fazer educação infantil, que eu já tinha conversado com a diretora. E tava cheio de estagiário, na mesma época eu fui fazer estágio, sabe? Não tinha como assim, auxiliar ali as outras turmas e colocar você junto com outra estagiária, não é permitido. É uma por turma. E já tinha estagiário no meu dia que eu, então não. Eu pedi ele pro tutor lá pra abrir um link, demorou um tempo, mas eu consegui, gente, foi sofrido, foi muito sofrido, eu desesperei, chorei, não vou negar pra vocês. Mas eu consegui, terminei. E no final de tudo, gente, foi muito gostoso. Foi um aprendizado muito bom. Que nem eu falei no meu trabalho, sabe? Tipo assim, entre o teórico e a prática é totalmente diferente. É muito bom fazer, sabe? O teórico até auxilia muito, mas o prático, nossa, te mostra realmente o que é ali acontecer. Você tá entrando dentro de uma sala, como é que funciona. É muito bom. É bom sim fazer estágio e acho que foi isso, gente. Eu trouxe aqui como é que foi minha experiência, como é que foi o ano. Acho que o vídeo ficou um pouquinho grande, com a conversa até mais, mas é isso. Obrigada por quem vai assistir o vídeo. Assista até o final. E acho que foi isso. Vamos ver qual que vai ser o próximo vídeo. Mas foi isso mesmo. Obrigada, tchau, tchau. Até o próximo vídeo.